o Bruno parte para o crime na forma de omissão. Aí ele vira cúmplice, né? E deixou. Não, mas aí ele diz que o Bruno não sabia. Nessa declaração então, mas de hoje... isso desde o começo. O Bruno não sabia. Isso. Desde o começo ele não senta o Bruno nessa história, não é? E era aquilo que levou muita gente, inclusive eu, a dar um benefício da dúvida para o Bruno naquela época, quando o Bruno soube que a Elisa estava lá, foi lá e falou assim, agora vocês se virem, porque ele não queria escândalo, ele não queria voltar para as páginas policiais dos jornais e nada. E aí parecia que os caras tinham se virado por conta própria. E quando ele foi saber, ele soube que o resultado era esse. Que o Bruno, não é a Bruno descrição. Falou, o Bruno disse, segundo o depoimento do Bruno, que ele sabia que Elisa estava morta, mas que ele não teria dado ordens a Macarrão a ninguém e que, inclusive, quando ficou sabendo que Elisa estava morta, ele até falou, gente, que pontinhos que vocês fizeram. Aí ele teria se calado, deu cobertura a tudo isso, justamente para não estourar como esse depoimento do Jota aí, o Jorge, né? Esse depoimento do Jorge, que hoje é maior, podemos falar o nome dele completo já, o Jorge reforça essa situação e coloca o Bruno numa situação, na minha opinião... Privilegiada. Privilegiada. Mas isso não é de graça, Sônia. 4 anos se passaram. Não estou dizendo que seja de graça, 4 anos se passaram, agora vem esse rapaz. E cara deslavada, não, agora eu vou contar, é uma crise de consciência. É a segunda crise de consciência. Eu acredito que possa ser as duas coisas juntas. Mas se o corpo for dela... Se os restos mortais forem dela, Sônia, aí a situação dá, num primeiro momento, um molde de veracidade do que ele está falando. Sim, com certeza. Mas a gente tem que lembrar uma coisa também. Não é a primeira vez que o pessoal da turma localiza o corpo de Elisa Samúdio. Porque quando o Bola estava com aquele outro maluquinho lá na cela, numa outra prisão, quando separaram o Macarrão e o Bola e o Bruno, aquela coisa toda, não teve aquele cara que depois sumiu também, que fugiu da prisão, dizendo que o Bola tinha falado para ele onde estava, onde não estava, e ele falou assim que o Bola disse que tinha jogado na lagoa, né, lá perto da Pampulha, né, o Lago do Nada, parece que chamava, e só saberiam se os peixes falavam. Isso. E aí, eu me lembro que na época, a polícia de Belo Horizonte revirou a lagoa, o lago, sei lá o quê, inteiro, eles não acharam um sinal. Era um alarme falso. Vai saber esse. E vai saber se o pessoal da polícia de Belo Horizonte já está se deslocando para o local indicado pelo Jorge para preservar pelo menos o local. Porque se tem mais gente envolvida nessa história, pode querer sumir com isso que seria uma nova. Ele nunca falou do Bola. Ele sempre teve medo de falar no Bola. Do Macarrão, eu acho. Ele sempre teve medo. Agora ele aparece com uma coragem extrema, acusa o Bola, acusa o Macarrão, isenta o primo, que é primo dele, o Bruno é primo dele, vem com uma história... Mas ele não isenta o Sérgio, né? Não, o Sérgio já está morto. O Sérgio já está morto e ele fala que está morto por envolvimento nessa história toda. Não aquela coisa de crime passional. Ele vem também e desmascara outra coisa, eu estou levantando aqui na internet, se esses processos estão em apelação ou não, não sei se transitou em julgado ou se todos os réus recorreram, vou levantar daqui a pouquinho. Para mim, Sônia, ele se expor desta maneira a público, mostrando a imagem dele, vai dar muito mais dor de cabeça. Parece o Sérgio, inclusive, né? Muito parecido. O que me impressiona é isso. Se ele tivesse uma crise de consciência, é uma coisa. Agora, aí vira público. E expor não só o fato... Ele poderia ter feito uma entrevista, Sônia, falando o seguinte, eu sei onde está o corpo de Elisa, só quero falar isso. Vamos lá, está aqui, ó. Pode cavar aqui no chão que a Elisa está aqui. Tá bom. Mas não... Ele fez questão de contar tudo. Ninguém vai falar só isso também, né? Não, ele demonstra que começa a falar, todo mundo vai perguntando, ele vai respondendo. Não, ele poderia falar, não, eu não quero falar nada, só quero mostrar a minha preocupação. Eu tenho uma crise de consciência, eu quero que a dona Sônia possa enterrar a filha. Vamos lá e acabou. Não, se o repórter perguntou, é porque ele falou, pode perguntar que eu vou falar. Não sei não. Para mim isso é coisa de advogado, Sônia.
de advogado que chegou, Também orientou o Jorge, porque esse depoimento dele é de medo, não é, eu discordo do Lordello, não é de coragem, é de medo. Toda a postura dele, ainda mais na metade da entrevista para o fim, medo, é de medo. sabe onde ele está pisando, eu acho que, né? Por isso que eu acho. O que teria levado ele a fazer isso? Advogado teria manobrado ele para quê? Por dinheiro? Advogado que quer tirar eu acho o que Bruno. Ele corre mais risco do que advogado que quer tirar o Bruno da cadeia. As custas da vida dele, pode então, ter né, do Jorge, porque eu não acho que ele vai eu sou capaz de disso, apostar não. como esse corpo, esses restos serão da Elisa. Não, e sendo da Elisa, eu acreditei o que disse a doutora Passarelli, vai dar margem para reabrir tudo e se questionar. Bruno tem que continuar preso? Haroldo, tem um detalhe importante. Se os restos mortais forem de Elisa, esses restos mortais serão analisados pelo Instituto Médico Legal de Belo Horizonte e ali vai se verificar qual foi exatamente a causa mortis. E nós podemos ter surpresa. Você entendeu, Sônia? Mas com a descoberta do cadáver, o Instituto Médico Legal vai poder verificar. Elisa morreu como? E talvez a morte tenha sido completamente diferente de tudo que tenha sido falado. Desculpa, ele Lordello, não falaria. Ele deixou bem claro. Ele deixou bem claro, falou, não, pode ir lá, eu levo lá e vocês vão ver. Que ela está inteira, ela só não tem uma parte da mão. A única coisa que ela não tem é a mão. Agora, você já pensou se chega lá, você encontra todos os ossos e realmente você percebe que só falta a mão? Ele falou a verdade. E se agora, até que ponto? E se aconteceu o contrário? Acho ele não faria Lordello, ele não falaria, ele não daria a cara a tapa se ele não tivesse certeza absoluta que a Elisa Sônia, olha, lá. Ele fala na entrevista... Ele presenciou tudo, ele chutou a menina para dentro da cova, jogou terra em cima, sabe? Sônia, ele sabe o que ele está falando. A família dele, a própria família, alegavam que ele, quando menor, era usuário... Então, não sou eu que estou falando, é a família dele, que ele, quando menor, já era usuário de drogas. Ok. Ele fala... Nessa entrevista que ele dá, eu sempre gostei de arma, eu sempre tive uma habilidade com arma, sendo menor de idade. Então, como você disse, esse rapaz teve uma infância, uma adolescência que não foi das melhores, foi das piores. Ele se envolveu com gente da pior estirpe, está confessando agora, com todas as letras, porque na vara da infância e juventude de Minas Gerais ele negou. Depois, ele ficou no vai e volta, no vai e volta. Mas ele era menor de idade. O pessoal, você acha que se ele está sofrendo pressão agora, ou se ele está sendo usado agora, e já deve estar com medo, porque como o Haroldo falou, o discurso dele é de medo. Agora, imagina alguém menor de idade que sabia como as pessoas matavam quem eles quisessem tirar do caminho, ele presenciou a morte terrível da Elisa, ele ficou com medo de ser o próximo, ele está sozinho lá dentro. Você acha que ele não vai negar? Você lembra que o delegado da época disse pra gente que quando ele chegou em frente à casa do Bola, ele fez xixi na calça inteirinho, ele tremia de medo, ele ficou branco. Você imagina se ele não ia voltar atrás no que ele disse. Claro que ele ia. Tem outra, ele seria o próximo, como foi o primo dele, o Sérgio. Agora ele virou corajoso. Os transtornos de personalidade... Ele é um tremendo covarde criminoso. Transtorno de personalidade existem em vários graus. Existe aquele